Olá, vamos começar a estudar a semana 2 o PET 2, semana 3. E o nosso assunto é Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado aos triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? São aqueles triângulos que possuem um ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E a gente vai indicar o ângulo de 90 graus por esse símbolo aqui, ó. Sempre que tiver um quadradinho, um retângulozinho que é na ponta do ângulo e uma bolinha, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? E para estudar o Teorema de Pitágoras, primeiro a gente tem que saber dar nome aos três lados do triângulo retângulo. Sempre o maior lado é chamado hipotenusa. Vou escrever aqui, ó. O maior lado hipotenusa. E a gente vai indicar ele pela letra A minúscula. Os outros dois lados, os outros dois vão ser os catetos. Vamos indicar pela letra B e C, certo? Ó, como a gente acha a hipotenusa do triângulo? Ó, temos três triângulos aqui, retângulos, ó, todos eles têm um ângulo reto, certo? E estão em posições diferentes. A hipotenusa, o maior lado, sempre vai ser o lado oposto ao triângulo reto. Então, ó, aqui está o ângulo reto. Esse é o maior lado. Esse é a hipotenusa, certo? E vamos indicar pela letra A. Os outros dois lados são catetos. Então, aqui é cateto. Vamos, porque aqui é o cateto B. Tanto faz. A posição dos catetos não importa se é B ou C. E aqui é outro cateto, que a gente vai chamar de cateto C. Nesse outro triângulo, o ângulo reto está aqui. O maior lado é esse. Esse é a hipotenusa, A. Os outros dois é B e C. Tanto faz B e C aqui ou lá. Esse outro modelo, aqui está o ângulo reto. Então, esse é o maior lado, a hipotenusa. Os outros dois, cateto B e cateto C. Primeira parte, para entender o Teorema de Pitágoras, é entender, achar, né? Compreender onde está a hipotenusa, certo? Seguindo, aqui a gente tem um triângulo retângulo, aqui está o ângulo de 90 graus, então, portanto, esse lado que está oposto a ele é a hipotenusa e os outros dois são os catetos, ó, certo? E o Teorema de Pitágoras fala o seguinte: hipotenusa elevado ao quadrado é igual à medida do cateto ao quadrado mais a medida do outro cateto ao quadrado. Então, vamos usar sempre essas letras, ó. Hipotenusa A ao quadrado é igual cateto B ao quadrado mais cateto C ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. A gente tem que saber ela, certo? Agora a gente vai ver alguns exemplos para aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Exemplos. 1. Calcule o valor de x. Ó, a gente nunca pode esquecer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, maior lado. Na letra A, o maior lado que está de frente para o ângulo reto
vale 5. Um dos catetos vale 3 e o outro vale x. A gente não sabe. Vamos montar de acordo com a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa é 5. Então, 5 ao quadrado é igual. Qualquer um dos catetos pode ser b, ó. B ao quadrado, 3 ao quadrado, mais x ao quadrado, certo? E 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Então, temos que 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. Vamos passar para cá, ó. 25 igual a 9 mais x ao quadrado. 9 está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativo. Vai ficar 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. 25 menos 9 é igual a 16. Então, 16 é igual a x ao quadrado. Ou x ao quadrado é igual a 16. Para tirar o quadrado do x, que a gente não quer o valor de x ao quadrado, a gente quer o valor de x. A gente extrai a raiz quadrada do que tiver do outro lado da igualdade. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 16. Implica que x é igual, raiz quadrada de 16 é 4. Então, x é igual a 4 ao quadrado. Desculpa, x é igual a 4. Certo? Então, quando a gente estiver procurando o valor de um dos catetos, a gente tem que lembrar que o valor do outro que a gente tem passa para o outro lado da igualdade, ó, certo? E passa com o sinal invertido. Positivo passa negativo. Agora, letra B, um cateto vale 1, o outro vale 6. E a hipotenusa que vale x. Então, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, 1 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, ó, x é a hipotenusa, está de frente para o ângulo reto. X ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual 1 vezes 1 é 1, então 1 ao quadrado é 1. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, ó. 1 mais 36 é 37. Então, x ao quadrado é igual a 37. Para extrair a raiz, para tirar o 2, o quadrado do x, extrai a raiz do outro lado. X é igual a raiz quadrada de 37. Não tem raiz exata, então fica do jeito que está. X é igual a raiz quadrada de 37. Lembrando que quando a gente está falando em medida, a gente só pega o valor positivo, porque aqui nesse caso, tanto menos 4 ao quadrado como 4 ao quadrado é igual a 16. Mas não existe medida negativa, então a gente só pega o positivo. Não tem raiz exata, deixa do jeito que está. Exemplo 2, calcule. Letra A, a diagonal do quadrado de lado igual a 5. Desenhei o quadrado. A gente tem que lembrar que a diagonal é essa linha que liga um vértice ao outro, um vértice oposto ao outro, assim, ó. E vamos usar a letra D. Ó, no quadrado, esses ângulos internos aqui, todos têm 90 graus. Vai pra você ver. Então, a gente tem um triângulo retângulo. Se esse lado vale 5, esse aqui também vale, ó, 5 metros. A diagonal está oposta ao ângulo reto. Então, a diagonal é a hipotenusa. E a hipotenusa ao quadrado, então a diagonal ao quadrado, vai ser igual cateto ao quadrado, 5 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 25, mais 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25, 50. Diagonal ao quadrado é igual a 50. Extrair a raiz desse lado para tirar o quadrado. Diagonal igual raiz quadrada de 50. 50 é o mesmo que 25 vezes 2, ó. Lembra? Para simplificar, ó.
Raiz quadrada de 50 igual a raiz quadrada de 25 vezes 2. Raiz quadrada de 25 é 5, pode sair por lá de fora. O 2 fica lá. A diagonal igual a 5 raiz de 2. Agora, raiz de 2 não é exata, ela é aproximadamente 1,4. Então, a diagonal vai ser aproximadamente 5 vezes 1,4. 5 vezes 4, 20. Diagonal igual 5 vezes 4, aproximadamente, né? 20, vai 2. 5 vezes 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, aproximadamente 7 metros, desculpa. Certo? Ó, letra B. Calcule a diagonal do retângulo abaixo. Ó, o retângulo é igual ao quadrado. Esses ângulos aqui, ó, são todos de 90 graus. A diagonal é essa medida, certo? E se esse lado vale 6, o de cá também vale 6 metros. Continuamos procurando a hipotenusa. A diagonal é a hipotenusa. Então, ó, diagonal ao quadrado igual cateto ao quadrado, 6 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 8 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64. Diagonal ao quadrado vai ser igual. 36 mais 64 é igual a 100. Diagonal é igual. Tá ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Implica que essa diagonal vai ser igual a 10 metros. Número 3 é tirado do PET. É um exemplo aqui do PET. Vou ler o enunciado. Um eletricista precisa levar energia elétrica de um poste a um prédio que se encontra do lado da rua. Sabendo que a fixação do poste se encontra a 5 metros de altura em relação ao solo e os conectores do prédio se encontram a 3,20 metros do solo, do outro lado da rua, a uma distância de 12 metros. Calcule a extensão da fixação que o eletricista gastou. Ou seja, que é a extensão do fio. Vamos desenhar para ficar mais fácil. Certo? Fazer aqui, ó. Aqui tá a rua, certo? Vou pôr assim o prédio. E aqui o poste, ó. Certo? O poste tem 5 metros de comprimento. Poste aqui, ó, 5 metros. Daqui até aqui. E ele faz 90 graus com o solo. E a fixação está aqui, ó. A fiação vai vir do poste até aqui. A fixação está a 3,2 metros, ou 3,20 metros, certo? A distância do prédio até o poste, ou do poste até o prédio, são 12 metros, certo? Ó, vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó. Se a gente fizer uma paralela aqui, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo. Eu desenhei ele de fora, vai ficar assim, ó. Que também vai fazer 90 graus, né? Paralelo. Então, ó, 12 metros aqui. Essa altura aqui vai ser a altura do poste menos a altura da fixação. Então, 5,00 menos 3,20. Completando zero aqui, né? 0 menos 0, 0. 10 menos 2, 8. Emprestou 1 aqui, ó. Ficou 4 menos 3, que é 1. Então, aqui é 1,8 ou 1,80 m. Pode pôr. E a gente quer o comprimento da fiação, ó, que vai ser x. X está oposto a 90, então x é a hipotenusa. X ao quadrado vai ser igual cateto 1,8 ao quadrado mais cateto
12 ao quadrado, certo? X ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado, vai ser 1,8 vezes 1,8, certo? 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Somando, 4. 4 mais 8, 12, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Onde fica a vírgula? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. 1. Então fica 2, ó. 1 mais 1 é 2, ó. 3,24 metros. Não, metros, né? 3,24 aqui. 3,24 mais 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Vamos fazer 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então fica 4. 2 mais 2, 4. 1. 144. 144. E 3 mais 3,24 mais 144, a gente tem que lembrar que aqui tem o vírgula 00 se precisar. Somando, então, x ao quadrado igual 147,24. X vai ser igual a raiz quadrada, ó, de 147,24, que não vai ser exato. Então, implica que x é aproximadamente, aí a gente vem aqui na calculadora, né? A raiz não é exata. Aí, ó, todo mundo sabe, raiz quadrada 147,24. Ó, aproximadamente 12,13. 12,13. Então, aproximadamente 12,13 metros. 12 metros e 13 centímetros. Ó. Pronto.